Então vamos lá, amores. Nessa parte sobre lipídios, a gente vai falar justamente sobre a classificação deles. E vamos começar com os mais importantes, que são os glicerídeos, ou conhecido também, vocês sabem muito bem, com glicídios, ou triacil-ésteres, né? Ou triacilglicerol. Tudo isso são nomes que a gente pode dar a um tipo de éster formado por ácidos graxos e a glicerina. Então, essa é a grande característica, e daí, inclusive, o nome dos glicerídeos, lipídios glicerinados, lipídios que vão apresentar o meu propanotriol, a minha glicerina, glicerol, na reação com o ácido graxo. Eu falei mas na verdade, você visualizar, como você tem 3 pontos de reatividade, você pode ter um monoacil-éster, um diacil-éster ou um triacil, que é o mais importante de todos, que é o que a gente mais fala, é o que vocês mais discutem, que é a gordura mais encontrada, inclusive, no nosso organismo, que são os triglicerídeos ou triglicérides. Então, na verdade, quem vai definir se eu sou um triglicerídeo, um di ou um monoglicerídeo, todos são glicerídeos, então todos são formados por uma reação de esterificação. Lembra lá, quando você pega um ácido carboxílico e um álcool, você vai ter um processo de esterificação. Por isso que os glicerídeos são, quimicamente, ésteres derivados de ácido graxo, cadeias longas, e glicerina. O meu glicerol, o meu propanotriol. Uma reação justamente de esterificação. Olha lá, lembra lá, o que vai acontecer? Hidroxila do ácido e o hidrogênio do álcool. O que menos importa é isso para vocês na bioquímica. O importante é entender que um glicerídeo é um lipídio. Nesse caso, é um lipídio derivado de ácido graxo. Então, os glicerídeos são ésteres formados pela reação de ácido graxo com a glicerina. Dentre os mais, o mais importante, a gente tem os triglicerídeos, os triglicérides, os triacilgliceril, ou triacilglicerina, que é justamente um éster, está aqui bem visualizado, formado pela reação de esterificação de 3 ácidos graxos com o meu propanotriol. De novo, na bioquímica, você não tem que ficar preocupado com a reação em si, da formação. Mas a visualização dessa estrutura, ela vai ter que lidar diretamente, rapidamente, a caracterização que isso aqui é um lipídio. E aí é lógico, quem vai definir, lembra lá, da aula passadinha agora no instante? Quem vai definir a você a caracterização desse triacil é justamente meu ácido graxo. E aí fica mais visual isso que eu falei na aula passada. A glicerina é fixa. Então, quem vai definir a característica de um glicerídeo não é a glicerina. Quem vai definir é meu ácido graxo. E aí, vamos lá. Ácidos graxos saturados, eu coloquei uma única estrutura. Pense em milhares delas. Todas organizadas. Então, todas elas aqui vão ter um empacotamento, que vai me dar alto ponto de fusão. Se você imaginar que em um determinado ponto, vou brincar aqui, vou tirar aqui, em um determinado ponto, eu coloque aqui uma dupla ligação, foi que a gente viu. Aonde tem dupla, a cadeia muda o seu ângulo. Então, vou continuar para cá, Não pense nela empacotando, pense nela com outras dela. Essa mudança aqui vai fazer com que várias cadeias dos meus triacilglicerinas ou triglicerídeos, eles vão diminuir a superfície de contato. Por isso que eu falei anteriormente que quem define a característica da minha glicerina, ou do meu lipídio, seria, claro, com ácido graxo, lógico, seria ele próprio, ou seja, o meu ácido. Certo? Então, vamos lá. O que é um glicerídeo? Um glicerídeo é um éster, função química éster, isso é importante para a minha química, esquecendo um pouquinho da biologia, é um éster formado pela reação de um ácido graxo, sim, lógico, cadeia longa, com justamente a minha glicerina. O que vocês têm que lembrar? Que a reação, lembra lá, é uma reação de esterificação,
E como a glicerina ela apresenta 3 hidroxilas, você pode até ter 3 esterificações, ou seja, você pode ter até um triéster. Então, professor, então, um triglicerídeo é um triéster? Sim, eu tenho 3 grupamentos ésteres, então eu posso ter um diéster e um monoéster. Se for derivado de ácido graxo, você vai chamar isso de um glicerídeo. Não é difícil, é só olhar a palavra. Glicerinas, lipídios glicerinados, todos têm glicerina, então são ácidos graxos. Como são ésteres, reações de esterificação, posso ter 3. O mais importante foi o que eu coloquei, que são os triglicerídeos ou triglicérides, né, que fazem inclusive exames de sangue para definir o nível de gordura no sangue. Você está definindo o nível de triglicerídeos. E aí, justamente, né, são eles, né, que a gente vai fazer essa medida. E aí a questão, quanto mais saturado, mais sólido, mais propenso às placas de adenomas, né, como a gente fala, ou seja, de placas que vão impedir o fluxo normal do sangue. Né? Tranquilinho? Então vamos lá. Reações com os triglicerídeos. A gente tem 2 reações importantíssimas envolvendo triglicerídeos. Uma delas, vocês devem ouvir muito ultimamente, nos últimos anos, quando eu falo últimos anos, vou botar aí uns 10 anos para cá, tem se falado bastante nela, que é chamado hidrogenação catalítica. E que consiste em hidrogenar, acrescentar hidrogênio? Você pega uma cadeia insaturada, como essa, e você hidrogena, ou seja, perceba lá, qual é a importância dela para a indústria química e qual é a importância dela para o meu vestibular? Para o meu vestibular, é saber que a hidrogenação de um óleo vai obter a gordura. Ou, cada vez, aí onde está? Cada vez que você hidrogena, para cada 1 mol de hidrogênio que você está injetando no seu triglicerídeo, você está quebrando 1 mol de ligação. Então, uma das maneiras, inclusive, não pensando na indústria química, pensando aqui no vestibular, uma das maneiras de você definir o número de insaturações é pelo número de mols de hidrogênio que você está necessitando para saturar. Quanto maior a quantidade de mols de hidrogênio que reage com o meu óleo, logicamente, maior o número de insaturações. Então, vindo a questão de cálculo estequiométrico. O que eu quero que vocês entendam é que para cada mol de hidrogênio, eu estou quebrando uma ligação π. Aí, o que eu precisei, para cada 1 mol do meu triglicérides, eu precisei de 10 mols de H2. Então, você quebrou 10 ligações π. E aí, por favor, cuidado com as pegadinhas de vestibular. Eu precisei de 10 hidrogênios. Opa, se eu precisei de 10 H, na verdade eu tenho 5 mols de H2. Concorda comigo? Não existe hidrogênio atômico, existe a molécula de hidrogênio. Então, se eu disser no vestibular, para cada mol de óleo, eu precisei de 10 hidrogênios. Então, na verdade, você precisou de 5 mols de H2, o que vai indicar, então, que você tinha 5 ligações π. Ah, professor, e para que eu vou precisar saber o número de ligações π? Para caracterizar meu ponto de fusão. Ele pode fazer justamente isso na questão. Não dá o número de insaturações para você definir quem tem maior ou menor ponto de fusão. Ele pode dar o número de hidrogênios utilizados, né, ou de moléculas de hidrogênios utilizados no processo de hidrogenação. Existem outras maneiras? Sim. Hidrogenação de iodo. Por que iodo? Porque iodo tem uma coloração característica. Né? Então, meio acastanhado. Então, se você faz uma reação de óleo com iodo, quanto mais iodo reage, mais descolore o iodo. Significa dizer que mais insaturado. Mas a gente está muito preocupado aqui, nesse caso, com a hidrogenação. Qual o papel da hidrogenação numa indústria química? Na verdade, né, quando você trabalha com lipídios saturados, mais sólidos, o manuseio é maior, a validade ele não oxida, né? Se ele é mais saturado, ele não oxida. Então, esses bolos pré-fabricados, os biscoitos creme cracker. O que é um biscoito creme cracker? Água e sal. Eu sempre brinco, água mais sal. Se eu pegar em minha casa água e sal, não vai dar um biscoito creme cracker. Um biscoito creme cracker é lipídio, é gordura saturada. E como é que eu faço? Eu vou pegar a gordura saturada? Animal, não. Eu pego uma gordura, né, um óleo vegetal, hidrogeno,
e transformam na gordura. É lógico que aí vocês podem visualizar comigo. E aqui eu só coloquei uma, eu posso colocar 2, 3, 4, 5. Cada hidrogenação dessa vai tornando a cadeia mais sólida. Então, esse controle que a indústria química vai fazer é que vai definir justamente, né? Vai definir justamente o número de insaturações e como eu quero deixar esse meu alimento. Né? E aí o grande problema, só para a gente não ficar alongando muito nessa aula, esse processo de hidrogenação faz com que algumas insaturações que não existem naturalmente no nosso organismo, as chamadas gorduras trans, apareçam. E essas gorduras trans é conhecido isso já no mundo bioquímico, que elas têm uma alteração maior na relação das lipoproteínas HDL e LDL. Vocês sabem muito, a galera da biologia sabe bastante, que o LDL e o HDL, que são lipoproteínas associadas também ao lipídio, que é o colesterol, que fazem esse fluxo, elas vão ter uma alteração de níveis dela. E essa alteração faz com que haja um acúmulo de lipídio no meu sangue. Então, as gorduras trans oriundas desses processos de hidrogenação, de saturação da minha gordura, é que vai provocar o maior malefício à nossa saúde. Eu costumo dizer que onde você encontrar gordura hidrogenada, tem gordura trans. Infelizmente, isso já foi questão de vestibular, pessoal. Infelizmente, nos rótulos, tem lá, free, né? Free, o Brasil é ótimo, né? Free de gordura trans, não é livre não, é free, né? A gente tá lá, a gente fala inglês aqui. Free gordura trans. Aí você vai lá no rótulo e tem lá, 2% de gordura hidrogenada. Então tem trans. É porque, infelizmente, as normas da Anvisa, elas permitem que a pessoa coloque free a partir de uma quantidade mínima. Então, quer se livrar de gordura trans, porque sabe que vai dar uma descompensação nas lipoproteínas, HDL e LDL, olhe se tem gordura hidrogenada, porque é justamente a gordura trans produzida nesses processos de hidrogenação. Nós não temos naturalmente a gordura trans. Elas são produzidas justamente nos processos de hidrogenação catalítica. Certo? Então, fechar a primeira reação para a gente ir para a segunda. O que é mais importante? A hidrogenação catalítica é o simples processo de tornar saturado algo que era insaturado. E quanto maior a quantidade de mols de hidrogênio que eu uso, logicamente, maior o número de insaturações. Certinho? Aquele velho, vamos lá que eu estou voltando, para a gente ir para a segunda reação, que é a famosa hidrólise básica dos glicerídeos. Estou voltando. Voltamos. Então vamos à segunda reação com os glicerídeos, principalmente com os triglicerídeos, que é a mais importante e é muito importante para os vestibulares, que é a hidrólise alcalina, a hidrólise básica. E o próprio nome, de novo, vai me dizer o que eu vou fazer. Vou fazer uma quebra, hidrólise, com água, presença de água, quebrei a partir da água, numa reação, né, quebrei meu éster, numa reação de um éster com uma base inorgânica. E aí, essa reação de hidrólise básica, inclusive ela tem um nome específico, ela é conhecida também como uma reação de, nota aí, saponificação. Porque é esse tipo de reação onde a gente vai obter justamente os sabões. Sabões que a gente vai discutir já, são moléculas anfifílicas, anfipáticas, de dupla característica, polar e apolar. A reação em si é muito tranquila. Você vai ter um éster, nesse caso eu coloquei aqui o meu triéster, meu triglicerídeo, estou pegando aqui uma gordura, peguei um óleo, né? Vou descartar o óleo da minha casa, então em vez de descartar eu posso pegar, guardar esse óleo e promover essa reação química bem tranquila, não requer muita energia, então eu vou reagir a meu triglicerídeo, meu triéster, com uma base inorgânica. E aí é interessante, né, que a gente lembre de conceitos de química importantes,
como essa reação de hidrólise alcalina vai formar um sal de ácido, e esse sal de ácido ele vai ter uma aplicabilidade que é justamente ser anfifílico, ter dupla capacidade de dissolução, se faz necessário que essa base que eu estou utilizando seja principalmente de metais alcalinos, metais do grupo 1A. Por quê? Porque metais alcalinos, metais do grupo 1A, vão gerar sais solúveis. Ora, se eu quero fazer um sabão, e a característica do sabão é justamente ter dupla capacidade de dissolução, formação de micela, para lá que a gente vai discutir já já, eu preciso que ele seja solúvel em água. Então, a primeira característica de uma reação de saponificação é qual tipo de base a gente vai utilizar. Eu vou usar bases de metais alcalinos justamente na produção desse sal solúvel em água, logicamente. Então, você tem um éster, né, um triéster. Se achar muito complexo, não sou muito apaixonado por química, tente visualizar apenas um éster, onde você vai justamente reagir com uma base. Percebe o que é que vai acontecer? Neste caso específico, haverá uma quebra, ruptura da minha cadeia, vou colocar aqui bonitinho, ó, onde a parte negativa, então na verdade eu vou obter 3 mols para cada 1 mol de triéster, eu vou obter 3 mols do sal, essa parte negativa vai se juntar justamente com o sódio positivo. E o meu grupamento aqui positivo vai se juntar com a minha hidroxila. Perceba então que toda a hidrólise alcalina de um triéster, de um glicerídeo, vai obter um álcool específico. A glicerina, que é um subproduto da reação de saponificação, vamos visualizar aqui agora, né? É um subproduto muito interessante. Também já foi questão de vestibular. Qual é a grande característica dessa estrutura? Ser absurdamente higroscópica. Tem uma capacidade absurda de afinidade com água. Né? Lembre que aqui eu tenho hidroxilas, então facilmente, vamos botar aqui o oxigênio, faz uma ligação de hidrogênio. O que vai dizer, então, que a glicerina é um agente, olá, umectante. Escreve aí, umectante. O que é que eu quero dizer com isso? Umectante. Aquele agente que consegue absorver água com grande facilidade. Onde é que a gente encontra muito glicerina? Sabonetes glicerinados, pasta de dente, recheio de biscoito. Vixe, professor, o mesmo da pasta de dente, mesmo do recheio de biscoito? Sim. Cremes para beleza. Eu preciso de substâncias que tenham essa capacidade de absorver água. Então, a gente usa, né, as glicerinas ou a glicerina. Certo? Mas isso aí é o subproduto. Para mim, né, para minha química, o vestibular ele cobra muito mais esse produto principal, né, para o vestibular, lógico, que é justamente o meu sal de ácido carboxílico, mas com uma característica ímpar. Tem uma cadeia longa, já que ele foi derivado de um glicerídeo que é formado por um ácido graxo. E esta cadeia longa de alto caráter apolar e uma ligação iônica, se a ligação é iônica, estupidamente polar, então eu vou ter aqui, ó, o que a gente chama da cabeça polar e uma cauda apolar, eu passo a ter, então, uma estrutura capaz de quê? De agregar as duas tipos de característica. A esse tipo de estrutura a gente já conhece, é conhecido como anfifílicas. Eu tenho dupla afinidade, ou também a gente pode chamar de anfipáticas. De patia, também de afinidade, né? Até porque quando você gosta de alguém, você tem empatia. E já quando você não gosta, você tem antipatia. Então, patia vem de afinidade, que você pode ter ou não ter, ou pode ter as duas. Então, moléculas de sais de ácido carboxílico derivadas de glicerídeos, devido à cadeia longa, né, que a gente chama de uma cadeia lipofílica, junto com uma cadeia hidrofílica, uma cabeça hidrofílica, eu vou ter uma molécula com dupla capacidade. E quando você olha para uma estrutura como essa, um sabão, e aí, de novo,
Quando você tem um processo de saponificação, quando você pega um triéster, um glicerídeo, você sempre vai formar sabão. Daqui a pouco a gente vê. Detergente é um produto que não vem de glicerídeo. Detergente é muito mais, um processo muito mais sintético, digamos assim, ou seja, derivado de petróleo, derivado de cadeias longas, mas que não precisam ser necessariamente glicerídeo. Quando você fala em molécula anfifílica derivada de glicerídeo, você está falando de sabão. De sabão. Uma molécula anfifílica, mas que é derivada de glicerídeos. Então, esses sabões, são moléculas anfifílicas. A gente vai dizer o quê? Que são substâncias ou palavras importantes para o vestibular. Vai anotando aí, é fundamental. O sabão, assim como o detergente, mas está trabalhando exclusivamente com o sabão, ele tem palavras importantes que vocês não podem esquecer. Ele é um agente tensoativo, ou seja, é um tipo de substância que diminui a tensão superficial. Aí vai para a biologia. Na parte botânica, o que é que isso vai impactar? Ecologia, me perdoe, falar besteira. O que é que isso vai impactar? Quando você diminui a tensão superficial, aqueles insetos que conseguem andar por cima da água já não vão conseguir. Então você vai ter um impacto ambiental no uso indiscriminado de sabão sem tratamento, lógico. Porque sabão a gente tem que usar, né? Tem gente até que não gosta muito de tomar banho, não, mas tem que tomar de vez em quando. Mas aí o uso tem que ser tratado dessa água. Infelizmente, onde a gente vive, tem saneamento, mas não tem tratamento do esgoto. Então, jogado toda essa água, diminuindo as tensões superficiais. Vocês veem muito isso em São Paulo, quando o rio tem muita corredeira, que aí começa a aerar, começa a fazer aquelas espumas. A espuma é um exemplo clássico de um agente tensoativo. Claro que não é só sabão, tem detergente, vamos embora. Palavra mágica. Micelas. Micelas, colóides de agregação, a união da água polar com o meu óleo apolar. Emulsões. Então, sempre uma emulsão também. Eu vou fazer uma emulsão, você vai fazer um sistema coloidal agregando coisas diferentes. A maionese é um exemplo clássico, onde você tem um ácido, um composto solúvel em água, e você tem o óleo. E aí você usa o quê? Uma proteína, que tem um caráter anfifílico. E aí essa proteína do ovo vai justamente unir o ácido ao óleo. Uma emulsão. Então o sabão é um agente tensoativo, ele forma micelas, ele vai formar justamente as emulsões. Palavras que quando você ouvir numa prova, ou ler, logicamente, numa prova, você já mata logo. Você está falando de moléculas anfifílicas. Pode ser sabão, ou o que a gente vai discutir já, pode ser também um detergente. Certo? Última curiosidadezinha sobre sabão é quanto ao estado físico, a dureza desse sabão. Quando você faz um processo de saponificação envolvendo a soda cáustica, a gente obtém um sabão duro. Duro mesmo, esse sabão mais para lavar roupa. Ele tem uma dureza maior. Ele não é usado justamente para higiene pessoal. Para higiene pessoal é um sabão mais mole. Aí, em vez de usar o sódio, a gente usa o potássio, ou seja, o hidróxido de potássio. É uma curiosidade, mas de repente cai no vestibular. Aí você não sabe, sabão duro, sabão mole. O que é isso, professor? Na verdade, é justamente a dureza desse sabão que vai ser determinada pelo tipo de base que eu estou utilizando. Então, sódio, um sabão mais grosseiro, então um sabão duro. Um sabão mais para higiene pessoal, a gente usa mais o hidróxido de potássio. Então, vamos falar mais algumas coisinhas? Vamos lá continuar? Vamos falar um pouquinho sobre detergentes. Em detergentes, eu vou falar uma coisa bem interessante, que é justamente a questão do como a água dura vai alterar a solubilização dos sabões e dos detergentes. Vamos continuar, certinho? Beijão! Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre detergentes, então. Então, falar um pouquinho mais, escrever menos, prestar muita atenção. Um detergente, ele não é formado
de um ácido graxo. Primeiro ponto. Eu coloquei 2 detergentes aqui, vocês vão ver a diferença e a grande característica de cada um deles. O primeiro detergente aqui eu coloquei a partir de um ácido sulfônico. Já o segundo, a partir de uma amina. Isso vocês já começam a diferenciar justamente um detergente de um sabão. Todo sabão, ele deriva de um glicerídeo. Portanto, certo? Sabões são carboxilatos, porque são sais de ácidos carboxílicos. Beleza? Já os detergentes não. Você vai ter um detergente produzido por várias outras maneiras. Uma delas, eu coloquei 2 bem características a nível vestibular, a partir de um ácido sulfônico e a partir de uma amina. Perceba que, visualize a amina, você tem um NH2. Então, você está com excesso de hidrogênio, você está ali com positivo. E aqui você tem o ácido sulfônico, que lembre que é o SO3H. Você tirou o hidrogênio, ficou negativo. Mas isso aí é o que menos importa para vocês. Sabe o que é importante? Muito importante. Vocês entenderem que quando vocês colocam isso, quando vocês colocam esse detergente em água, que é o grande problema, né? Na verdade, é o que você quer, já que o detergente, assim como o sabão, é uma molécula anfifílica, você quer que ele sofra uma dissolução e, a partir dessa dissolução, que ele agregue. Ou seja, que ele promova a emulsão, que ele seja um tensoativo, que ele seja vou falar bem calmo, sulfactante. Ou seja, sempre junte coisas opostas. E aí o que vem de interessante? Quando você coloca um detergente, quando você coloca um sabão na água, o que é que acontece? Veja aqui, ó, metal alcalino. Tendência vai ser, no sal, sofrer a dissociação. Essa parte polar se ligaria à água e a parte apolar, logicamente, as gorduras, os óleos. Só que aí você tem que prestar atenção numa coisa fundamental. De novo, questão de vestibular. Quando você coloca o seu sabão na água, ele dissocia. E ao dissociar, ele vai justamente liberar esse Na+. Então, o Na+, ele vai ser liberado. Então, vamos tirar ele daqui. Quando esse Na+, for liberado, o que fica para agregar na água, a parte polar que ficou, foi justamente o SO3-. Ou seja, esse tipo de detergente, ele é um detergente aniônico. Por favor, muito aluno se atrapalha, ou erra mesmo, porque quando olha para ele aqui, ó, vê um positivo e vê um negativo. Opa, então aqui é um detergente catiônico. Só que você esquece que quando você coloca um sabão na água, por ele ser um sal, quando você coloca um detergente na água, por ele ser um sal, ele vai dissociar. E ao dissociar, o cátion ou esse ânion vai embora. Então, o que fica é o que vai caracterizar seu detergente. Então, esse primeiro detergente, né? Vamos colocar de volta aqui, ó, o Na+, que vai embora, ele é um detergente aniônico. Por favor. E vamos ver o que é que tem de interessante nele já já. Já esse de baixo, coloquei, quebrei, saiu Cl-, ficou o quê? Uma carga positiva para agregar na água. Então, nesse caso, ele é um detergente catiônico. E qual é a grande diferença? Vocês vão perceber, até pela característica, esse tipo de detergente, quando a gente coloca na água que o cátion vai embora, se a água que ele estiver sendo utilizado, por exemplo, um cabelo, se, professor, detergente no cabelo, shampoo, pessoal, não deixa de ser um detergente, né? Não leva ao pé da letra, né? Esse shampoo, esse detergente, se ele estiver no meio onde eu tenha a famosa água dura, que é água dura, professor, uma água rica em quê? Uma água rica em íons cálcio, em íons ferro, 2+, 3+. Veja, ela está rica em cátions. E aí vamos falar com bem calma. Quando eu colocar esse detergente na água, que ele sofreu uma dissociação, que o Na+ foi embora, que eu ficar com o meu ânion,
eu vou ter muito cátion na água. Esses cátions vão ser atraídos pelo meu detergente. E quando esse cátion de ferro, de cálcio, que não é um A, for atraído por esse detergente, você vai formar uma substância que não é solúvel na água. Ou seja, a presença de uma água dura em um detergente, anota aí, aniônico, ele insolubiliza, ele termina acabando com a propriedade detergente. Ou seja, ele acaba com a propriedade anfifílica. Professor, por que acaba? Se ele continua polo? Porque ele não é solúvel na água. Você vai usar um detergente que não é solúvel na água. E aí é interessante vocês visualizarem, né? Volta ao vídeo um pouquinho, ou presta atenção, né? Que vou colocar aqui, quando você fala em sabão, que a gente acabou de discutir, você tem um ácido graxo, ó, vamos fazer aqui, C+O, O menos, metal alcalino. Vocês percebam que todo sabão, ele é aniônico. Então, todo sabão, ele vai insolubilizar em presença de água dura. Mas os detergentes não. Por isso que, infelizmente, a indústria química, ela não é brincadeira. Então, o que foi que ela imaginou? Um detergente catiônico. Claro que é mais caro, né? É até chique, você encontra shampoo bem mais caro, condicionadores muito mais caros, aí ele faz até a propaganda, né? Muitas vezes a pessoa nem entende, mas está lá, um detergente catiônico. Por que catiônico? Porque quando o Cl- for embora, que eu ficar com NH3+, mesmo que meu cabelo esteja podre de sujo, mesmo que minha água seja dura, não haverá atração, amores, ó. E se não tiver atração, não tem insolubilização. Então, professor, quer dizer que um detergente catiônico ele é melhor? Com certeza, porque independente do meio, ele não vai insolubilizar. Tudo em paz, detergente e sabão têm a mesma característica, ser uma molécula anfifílica. O que eu estou passando a mais nesse ponto da aula é que vocês entendam que, a depender da característica do que fica na dissociação, você pode ter um detergente aniônico ou um detergente catiônico. Certinho? Facinho? Vamos embora? Assim, tem uma coisa bem interessante. Os sabões, no caso, todos são degradáveis. Entretanto, os detergentes, eles podem ser biodegradáveis ou não degradáveis. Quem vai definir isso? A minha cadeia. E aí, de novo, dá aquela velha notada aí. Os detergentes de cadeias normal, né, são muito mais facilmente degradados por micro-organismos do que os detergentes de cadeia ramificada. Então, por favor, né, não esqueçam que um detergente ramificado, vamos colocar assim, sabendo um eu já sei do outro, um detergente ramificado, ele não é biodegradável. Certo? Já os de cadeia normal, os micro-organismos conseguem degradar com maior facilidade. Então, detergente catiônico, aniônico, ver essa questão da insolubilidade e entender que o que fica é que vai definir, certo? O seu detergente. E a questão da degradação. Quanto mais normal a cadeia, quanto menos ramificação, mais biodegradável vai ser o meu detergente. Beleza? Bom, com isso nós acabamos o primeiro tópico, né, que envolvendo os lipídios, né, que são os, desculpa, os lipídios não, os glicerídeos, é porque é tanta coisa, hein? Os glicerídeos. Faltam mais dois que eu falei com vocês. Agora é mais rápido, que é só visualização e entendimento, que são os cerídeos, que nós conhecemos, né, as ceras. E quando eu falo de cera, eu penso logo em sólido, eu penso logo em apolar. E olhe para cá. Ésteres de ácido graxo longo e álcoois superiores. O que isso quer dizer na química? Álcoois longos. Amores, não sei se é porque eu gosto de química, mas veja como é fácil. Cadeia longa de um lado, cadeia longa do outro. Uma estrutura sólida de altíssimo caráter apolar. Não é à toa que os ceras, né, as ceras, servem justamente para impermeabilizar. Então, você tem as ceras nas plantas desérticas que evitam evaporação, nas aves,
para evitar que as penas fiquem molhadas. Vocês que gostam de biologia, inclusive, quem produz essa cera nas aves é a famosa glândula uropigiana, né? Vocês veem muito as aves friccionando, né, nas costas lá, justamente para estimular essa produção dessas glândulas. E aí depois ela passa nas penas, que é para impermeabilizar. É visual. E para a gente encerrar, os fosfatídeos, quase não saem, os fosfatídeos. Fosfatídeos também tem uma, assim, para a prova de química, pouca importância, mas a visualização dela me dará 3, né, ácidos graxos, que podem ser iguais ou diferentes, e justamente meu grupo fosfato, e uma base nitrogenada. Isso tudo me interessa na minha química para que vocês consigam entender que essa parte aqui, ó, é uma parte polar, enquanto essa parte aqui é uma parte apolar, ou seja, os fosfatídeos são estruturas também anfifílicas. Onde é que a gente encontra os fosfatídeos? Nas membranas celulares, né? Justamente aqueles desenhos que vocês visualizam, né? Tanto de um lado, vou fazer aqui menorzinho, quanto de outro, né? Ó, juntinho, o mesmo caráter, para fora. Então aqui você visualiza, né? O meio extra e meio intracelular, que é líquido puro, ou seja, água. Então a parte polar fica junto com a água e a parte apolar fica junto entre elas. Então, eu não vou entrar muito em detalhe de biologia para não estar falando bobagem, mas essa característica dos fosfatídeos, ela vai dar uma seletividade nessa entrada e saída de, chamar assim, né, de partículas na célula. Então, é justamente por elas serem apolares, né? A gente encontra muito fosfatídeo também com revestindo, né, células de neurônios. Existem até casos de pesquisa, curiosidade apenas, que pessoas que têm questão de colesterol alto, como está associado, colesterol é lipídio, né? Como um remédio para combater o alto colesterol, ele termina fazendo o quê? Degradando, acabando também com os fosfatídeos. E essa perda dessa proteção, aspas, nessa membrana dos neurônios, é que pode estar ocasionando problemas justamente como Alzheimer. Claro que são pesquisas, é porque eu adoro esse tipo de pesquisa. O que eu queria mostrar aqui é um remédio para diminuir o colesterol, é algum tipo de remédio que, logicamente, reaja com lipídio. Como o fosfatídeo também é um lipídio com propriedades químicas semelhantes, fisiológicas, beleza, mas químicas semelhantes, um termina atrapalhando, um termina comprometendo a característica do outro. Certinho? Ufa, essa foi a nossa primeira aula de bioquímica, né? A gente podia ficar falando aqui a noite toda, ao menos é a minha paixão, né? Noite, manhã, né? Já sabe que é a noite, né? Pois é, né? Hora para isso a gente não tem, para dedicar a vocês, viu? Ó, beijão e estudem, estou aqui à disposição de vocês. Próxima aula, a gente vai trabalhar a parte de primeiro, proteínas. Abraços!